Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan. E o Klinger. E hoje a gente vem em primeira mão aqui com uma grande novidade para vocês. Fala aí, Klinger. Então, nós estamos lançando o nosso curso de antibiótico, depois que vocês pediram bastante, né? O SOS Antibiótico, a sua salvação para aprender de uma vez por todas a antibiótico terapia. Que vai ser muito legal. Como que é o conteúdo mais ou menos aí, Klinger, desse programa? Então, é um curso bem completo, muito direto ao ponto e, assim, o que realmente a gente precisa saber na prática clínica, Jordan. É para infectologista? Olha, não, é para não infectologistas. Perfeito. Tá? Então, é para clínico, pediatra, ginecologista, cirurgião, médico de família, farmacêutico, enfermeiro, microbiologista. Então, é um curso bem completo, assim. E para quem não acabou medicina? Para quem não acabou medicina e até mesmo para ortopedista. Que isso, então esse curso está bem didático mesmo. Tá bem didático. Tá bem didático, uma missão impossível, né, Jordan? Porque antibiótico é muito difícil de aprender, né? É muito difícil, foi uma grande dificuldade que eu tive na minha graduação, acho que é uma grande dor aí de todo mundo, né? As pessoas não sabem ser didáticos ensinando antibiótico, e o que achei bem legal do nosso cronograma é que, apesar de ser um conteúdo bem extenso, a gente fez pequenas pílulas de aulas, né? Então não são aulas de 1 hora, aula de 1 hora e meia, são pequenas aulas que começam sempre com um caso clínico, que a gente vai resolvendo junto, vários antibiogramas para a gente falar, uma coisa que tem uma visão muito prática do próprio infectologista, né? Então acho que vai ser bem interessante para vocês. Exato, e a gente vai construir esse conhecimento passando pela microbiologia, aprendendo as classes de antibiótico na farmacologia, aplicando isso nas síndromes clínicas, revendo esse conteúdo todo, misturando tudo ainda com os mecanismos de resistência e ainda vários casos clínicos com várias interpretações de antibiogramas para todo mundo sair de lá conseguindo discutir pau a pau com a equipe os antibióticos. Boa. E hoje, falando nisso, a gente decidiu falar um pouquinho sobre antibiótico, né? Fazer um aperitivo aí para vocês. E a gente pensou aqui que a gente poderia falar só de um antibiótico, só de uma classe, mas a gente vai tentar ser um pouquinho prático para quem trabalha em hospital, para quem é interno, está passando no internato aí, né? A gente vai falar sobre os principais beta-lactâmicos, que é a principal classe de antibiótico que utilizamos no contexto de infecção hospitalar. Então, começando, quando que a gente pensa em infecção hospitalar, a gente tem que cobrir uma bactéria que é meio chata, que é a Pseudomonas, né? Então, além das enterobactérias, que é a Klebsiella, Escherichia coli, que já tem algum mecanismo de resistência, a gente começa a pensar também em Pseudomonas e por isso que o primeiro antibiótico que a gente vai falar é a ceftazidima, que dentre as beta-lactâmicos é aquela que tem um espectro um pouquinho mais restrito, que começa a ter uma ação anti-Pseudomonas. E esse antibiótico era um antibiótico mais potente até alguns anos atrás, mas por conta do desenvolvimento de resistência, hoje em dia a gente quase que não utiliza mais ceftazidima de maneira empírica, né? Depende muito da flora de cada hospital, mas a ceftazidima hoje em dia, na maioria dos serviços, acaba sendo utilizado mais para um tratamento dirigido, por conta desse alta prevalência de resistência já de Pseudomonas. Exato. Então, como o Jordan acabou de falar, a ceftazidima ela é uma cefalosporina de terceira geração, aí junto com a cefotaxima e a ceftriaxona, só que ela tem um extra, que é a cobertura para pseudomonas, né? E essa cobertura para pseudomonas é o que faz ela se diferenciar entre os demais representantes da céfalo de terceira. O grande problema da ceftazidima, que a gente deixou muito de usar, é por conta da cobertura pobre para pneumococo que a ceftazidima tem. Exatamente, né? Então, diferente, por exemplo, da ceftriaxona, ela ganhou cobertura para pseudomonas, mas perdeu cobertura para estrépito. Então, a ação anti-estreptocócica de ceftazidima é muito ruim. A gente citou aqui antes, no capítulo de neutropenia febril, que antigamente, nos protocolos de mucosite grave, era indicação de acrescentar vancomicina. Mas, hoje em dia, a gente não faz mais isso. A gente fazia isso antigamente porque o tratamento empírico de neutropenia febril era ceftazidima e quando a pessoa tem uma mucosite grave, tem alta chance de ter uma infecção por Streptoviridans, principalmente. Como a ceftazidima não tem uma ação muito boa, tinha que acrescentar vancomicina. Hoje em dia, com os tratamentos com cefepime, tazocin, que geralmente é o tratamento empírico para neutropenia febril, você não precisa mais dessa adição de vancomicina. Então, só para deixar de uma maneira prática aí esse exemplo de que a cobertura para estrepto é ruim, de ceftazidima, e em compensação tem a cobertura para pseudomonas.
Exato. E na prática, igual você falou, Jordan, a gente utiliza muito mais a ceftazidima como terapia, né, de descalonamento, né? Então, você quer cobrir uma pseudomonas, você vai entrar aí com cefepime, com tazocin, com meropenem, sai o antibiograma e o antibiograma vem, né, com possibilidade de utilizar a ceftazidima. Mas tem uma coisa interessante, né, Jordan, que a ceftazidima para pseudomonas, ela nunca vai vir como sensível, né? Exatamente, né? Desde o final de 2018, os laboratórios brasileiros todos padronizaram pelo BRCAST, que são as normas que normatizam, né, quais são os mix determinados e como que a gente vai interpretar um antibiograma. E sempre que tiver um I do lado do antibiótico, então tem lá escrito ceftazidima I, Intermediário. não é intermediário, exatamente. Essa é a pegadinha. A gente não deve ler como intermediário, porque isso dá muita margem para interpretação. Uma pessoa pode pensar que intermediário você pode utilizar, outra pessoa não. Então é muito claro que a partir de final de 2018, começo de 2019, a gente lê esse I como sensível com exposição aumentada. Tá? Então, sempre a gente tratou ceftazidima, pseudomonas com ceftazidima na dose mais alta, que é 2 gramas de 8 em 8. Essa é a dose anti-pseudomonas. E como existe uma dose de 1 grama de 8 em 8 também para ceftazidima, pensando mais em outras, em enterobactérias, quando vir no antibiograma, sempre vai vir um I, que é a dose anti-pseudomonas, que é a dose máxima do ceftazidima. Então a gente nunca mais vai ver na vida uma pseudomonas ceftazidima S. E isso não significa que você não pode utilizar. Isso é uma coisa muito ruim, né? Porque as pessoas que não entendem muito bem isso, vai ver lá que o meropenem é S e o ceftazidima é I, a pessoa não vai ter coragem de descalonar. E, na verdade, isso acaba sendo um erro pensando em stewardship, né? Que quanto menor o espectro do antibiótico, mais assertiva é a nossa terapia, menos efeito colateral, menos pressão seletiva a gente vai ter, menos chance de desenvolvimento de resistência para outras bactérias. Exato. E levando em consideração que os carbapenêmicos são drogas, né, com amplo potencial de antibacteriano, a gente precisa de ter atitudes de poupar carbapenêmico. Então, sempre que o infecto vai lá e manda o médico trocar para alguma droga menor, visando isso, né? A gente prevenir um meio ambiente mais favorável para que a gente não tenha o desenvolvimento de resistência. Beleza. Em relação à ação da ceftazidima, o sítio de ação, como uma boa cefalosporina, ela tem uma ótima concentração em nível sérico, é uma bactéria que é um antibiótico que tem uma ótima penetração pulmonar, abdominal. Como todo beta-lactâmico, o problema geralmente não é a penetração do antibiótico. Então, tendo uma maioria das infecções hospitalares, desde que seja sensível, geralmente você vai poder utilizar a ceftazidima aí desde que utilize na dose máxima do antibiótico. Exato. E ainda tem aquelas características que são inerentes às cefalosporinas, né, Jordan? Então, os efeitos colaterais são relativamente poucos, não vai cobrir enterococo, a gente não vai ter cobertura de anaeróbio, né? Como todas as cefalosporinas. Exatamente. A não ser, Jordan, que a gente tem uma cefalosporina que cobre anaeróbio, que é a cefoxitina. Né? Ela faz parte até, inclusive, de um grupo especial dentro das céfalos de segunda geração, que são as cefamicinas. Né? É muito comum em questão de prova cobrar qual desses antibióticos possui atividade antianaeróbia, e lá tá várias cefalosporinas, e é para você marcar a cefoxitina. Exatamente, mas fecha parênteses, tirando isso, as cefalosporinas não têm ação antianaeróbica. Exato. E só uma coisa também, assim, a gente fala que não utiliza empiricamente, mas isso varia muito de hospital para hospital, tá? Eu já trabalhei em vários hospitais, em todos os protocolos que a gente pensa, sei lá, numa pneumonia associada à ventilação mecânica. A maioria dos hospitais, já a ceftazidima não tem muito um papel empírico. Mas, por exemplo, muitas clínicas de hemodiálise, hospitais de hemodiálise, a ceftazidima faz parte do tratamento empírico para uma ICS, por exemplo, associado ao catéter. Então, isso varia muito de protocolo, de hospital para hospital e da epidemiologia local. Tá bom? Exato. Passando, então, a gente agora saindo da céfalos de terceira, passando para a cefalosporina de quarta geração, com o representante do cefepime. Tá, o que a gente ganha em relação ao ceftazidima, Klinger? Então, o cefepime, eu costumo brincar com meus alunos, Jordan, que é a associação da ceftazidima com a cefalexina. Então, ela vai ter tanto cobertura para pseudomonas que a ceftazidima traz,
quanto a cobertura para o estáfilo MSSA, né, meticilina sensível ou oxassensível, que é a cefalosporina de primeira traz e que vai perdendo ao longo, né, da segunda e da terceira geração de cefalosporina. Então, o Cefepime ele vai ter uma excelente cobertura de pseudomonas, mas também a cobertura de gram positivo, aí pensando no estáfilo aureus multissensível, também vai ser importante. Perfeito. Então, por exemplo, um paciente, sei lá, tá com uma pneumonia que você hospitalar, aí já começa a pensar o cefepime é um pouquinho melhor que o ceftazidima, aí você vai ter que ver se precisa cobrir MRSA ou não, mas assim, já tem uma cobertura muito melhor anti-streptocócica, que é o principal agente aí de pneumonia, né? Isso. E interessante falar, Jordan, que assim, isso não. O fato de você cobrir um MRSA ou não, isso não é tirado da cabeça do gosto do freguês, né? Então, quando a gente está lá no controle de infecção, se você tem mais de 10% das suas pneumonias hospitalares ou de suas pneumonias associadas à ventilação mecânica causadas pelo MRSA, você já tem que adicionar essa cobertura empírica com o anti-MRSA. Mas, do contrário, não tem essa necessidade. Perfeito. E uma outra coisa que é muito importante da cefepime é que é exatamente igual o ceftazidima em relação à interpretação da cobertura anti-pseudomonas. Sempre vai vir um I ali do lado do cefepime quando a pseudomonas é sensível, porque significa que você tem que utilizar a dose máxima do cefepime, que é 2 gramas de 8 em 8, tá bom? Lembrando que o cefepime tem ajuste para a função renal, inclusive é um ponto de atenção que a gente tem que prescrever ao prescrever um paciente com insuficiência renal, por conta do risco principalmente de neurotoxicidade, né? O paciente, você pode predispor uma crise convulsiva, uma encefalopatia, pacientes idosos pode predispor a delírio. Então lembrem disso, que cefepime é uma medicação neurotóxica, além de todas as outras características em comum de efeitos adversos de beta-lactâmicos, mas que são muito raros. Não são tão comuns. Na prática, o que a gente mais vê é neurotoxicidade mesmo. Exato, e vai ter cobertura, como você falou, desde tratar uma meningite pós-neurocirurgia até uma infecção do trato urinário, infecção de pele e partes moles, são opções para poder utilizar, né? E, como uma boa cefalosporina, também não cobre anaeróbico e também não cobre enterococo, que nem a gente já falou para ceftazidima. Exato, e a gente já acabou de responder, Jordan, o que vai ter de diferença do cefepime com o tazocin. Só um ponto. Outra coisa de ganho do cefepime em relação ao ceftazidima, a gente falou no episódio de ESBL e AMP-C, tá? Então, as bactérias produtoras de AMP-C que são sensíveis ao cefepime, principalmente no guideline coloca como MIC menor ou igual a 2, você tem autorização de tratar sim o paciente AMP-C com cefepime. Não precisa utilizar carbapenêmico sempre para tratar AMP-C. Então aí é uma outra estratégia que a gente tem para poupar o uso de carbapenêmico, tá bom? Só um ponto a mais que é um ganho em relação também ao ceftazidima. Isso, e porque a gente tem um senso comum de que bactéria multiresistente já é logo meropenem, né? E não necessariamente. A gente viu, inclusive no episódio, que o tratamento de AMP-C é com cefepime. Perfeito. E, que nem você estava falando, a gente falou que não cobre anaeróbico, não cobre enterococo, e essa é basicamente a principal diferença pro tazocin, que é a piperacilina e o tazobactam. Né? Piperacilina é uma penicilina de amplo espectro associada ao tazobactam, que é um inibidor de beta-lactamase, tá bom? Então, aí você começa a ganhar cobertura para anaeróbico. Lembra, uma outra penicilina que tem inibidor de beta-lactamase é o amoxicilina clavulanato, que também tem cobertura ali para anaeróbico. Então, e a ampicilina com subactam. Ampicilina subactam. Então, essa junção de penicilina mais inibidor de beta-lactamase faz a gente ganhar cobertura contra anaeróbio. E tem cobertura também para estáfilo multissensível, não vai ser o tratamento de escolha, né, para tratar uma estafilococcía por um Staphylococcus aureus, mas tem essa cobertura aí no leque de ação. Tem uma cobertura muito boa contra os streptococcus, lembra que é uma penicilina, a gente adora penicilina para tratar streptococo. E, além disso, também tem ação anti-pseudomonas, e é a mesma historinha também do MIC-I. Sempre vai vir um MIC-I para piperacilina e tazobactam, porque a dose mais alta do tazocin é 4,5 gramas de 6 em 6 horas. Né? A dose de 4,5 de 8 em 8 horas, que você também pode prescrever, é quando você não está pensando em pseudomonas naquela infecção. Então, se você quiser cobrir só a enterobactéria, por exemplo, Klebsiella, E. coli,
Você pode utilizar nessa dose de 8 em 8, mas se você está pensando em Pseudomonas, é de 6 em 6 horas. Então você nunca vai ver mais hoje em dia uma Pseudomonas que é S-altazocin. Sempre vai vir um I, pelo menos ali. Exato. Jordan, acho que é importante também esclarecer para o pessoal que está ouvindo a gente, quando a gente fala terapia de escolha, né? Os medicamentos, os antimicrobianos, eles têm um espectro muito diverso, né? E a gente utiliza esses antibióticos de amplo espectro para tratamento, para fazer terapia empírica. Então, o paciente está com uma pneumonia hospitalar, eu não sei se é uma pseudomonas, se é uma Klebsiella, qual bactéria que está causando aquilo, e eu vou fazer uma cobertura ampla que vai me dar a garantia de um sucesso terapêutico importante para ele. Então, quando a gente pensa nesse tratamento empírico, a gente vai utilizar essas drogas, mas assim que eu receber o meu antibiograma e eu ver qual bactéria eu vou lembrar sempre de qual o melhor antibiótico que trata aquela bactéria. Então, para enterococo, a gente tem que a ampicilina, para estáfilo muito sensível, eu sei que é a céfalo de primeira ou a oxacilina. Então, a gente precisa ter esse raciocínio, porque a terapia de escolha, ela é a melhor escolha para aquele antibiótico, mas não é que os outros não peguem, é porque a gente vai optar por fazer um tratamento direcionado com o melhor antibiótico, com a melhor evidência para aquela bactéria. Exatamente. Então, o que pega o antibiótico é muito pensando basicamente em tratamento empírico. Um exemplo bem prático, um paciente chegou lá, fez uma cirurgia, uma apendicectomia, teve uma infecção intra-hospitalar, mas é aquele paciente que não foi exposto a antibióticos de amplo espectro previamente, e você está com medo, como ele teve aquela infecção no hospital, você tem medo um pouco de pseudomonas, mas é uma infecção, talvez perfurou aquele apêndice, tem chance de ter anaeróbico, tem chance de ter enterococo, tem chance de ter outras enterobactérias. Então, pense num antibiótico que cobre tudo isso. Por exemplo, o Tazocin. Aí você começa o Tazocin, faz uma tomografia naquele paciente, vê uma coleção e cresce naquela coleção uma Klebsiella, que é muito sensível. Você pode descalonar e tratar aquele paciente com ceftriaxona, por exemplo. Então, não precisa deixar e manter aquele Tazocin. Então, isso é uma coisa muito, muito difícil. Uma coisa que é até meio questionável, por exemplo, é se deveria manter a prescrição de um anaerobicida, porque as bactérias anaeróbicas são mais difíceis de a gente recuperar nas culturas. Então, por exemplo, cresceu uma Klebsiella, uma infecção abdominal complicada, mas é muito sensível. Você poderia deixar o paciente com ceftriaxona e metronidazol. Não precisaria manter o Tazocin, por exemplo. Não sei se ficou claro. Sim, ficou, Jordan. Isso é muito importante porque quando a gente fala, né, de infecções e essas infecções por essas bactérias, as pessoas costumam confundir um pouco. Por exemplo, de você falar, eu posso tratar enterococo com Tazocin? Pode, mas não é o melhor dos mundos, né? Então, você tem cobertura sim, mas quando vier o antibiograma é sensível, identificou que é um enterococo, eu descalono para ampicilina sem nenhum problema. Exatamente, né? Então, assim, uma coisa, agora um exemplo que o Klinger deu do enterococo, o paciente está com uma infecção de corrente sanguínea, sei lá, cresceu um enterococo. Tem por que deixar o Tazocin, sendo que se é sensível ao Tazocin, provavelmente é sensível também a uma ampicilina, que tem um espectro muito mais restrito, você vai trazer muito menos efeito adverso, muito menos pressão seletiva para o paciente? Não tem sentido. Então é disso que a gente está falando, né? Exato. Outra coisa que é importante da piperacillina e tazobactam é que as bactérias, a gente falou isso no outro episódio, que são produtoras de ESBL, beta-lactamase de espectro estendido, no antibiograma você vai ter que é sensível à piperacillina e tazobactam. Só que existe uma certa controvérsia, não existe muito bem um consenso se a gente pode utilizar ou não um Tazocin para tratar ESBL. O que as recomendações mais recentes falam, né, baseado em várias revisões de literatura, é que é mais seguro utilizar um carbapenêmico para tratar uma infecção grave por ESBL quando comparado ao Tazocin. E no caso, Jordan, existe racionalidade, então, para a gente escalonar de Tazocin para cefepime? Existe uma racionalidade pensando em foco infeccioso. Então, assim, por exemplo,
O paciente chegou lá no seu PS, você não faz ideia do que o paciente tem, só sabe que ele tem febre e não sabe qual que é o foco. Aí você começa lá, comecei cefepime, o paciente passou aqui no hospital 3 dias antes, tomou ceftriaxona, tô com medo de uma AMP-C aí, vou dar cefepime. Começou cefepime. Fez o rastreio infeccioso, viu que na verdade o foco é abdominal. Então você quer cobrir melhor anaeróbico, quer cobrir enterococo, ficou com medo. Faz sentido você trocar o cefepime pelo tazocin. Agora pensando, por exemplo, você acha que é uma infecção de corrente sanguínea, que seu medo não é tanto agora anaeróbico, você, sei lá, a infecção do paciente é uma pneumonia. Então você está preocupado com bactérias mais resistentes, produtora de ESBL, produtora de KPC. Você não faz sentido nenhum você escalonar cefepime para tazocin ou escalonar de tazocin para cefepime, porque em relação a esses mecanismos de resistência, são antibióticos muito parecidos. Tá bom? Então, assim, pensou que o problema é a resistência de uma infecção de corrente sanguínea ao cefepime, escalona logo para meropenem. Não adianta escalonar para tazocin. Exato. Mas é muito comum a gente ver os colegas que acham que o problema é só mesmo a questão do antibiótico, né? E não tá aí vendo possíveis complicações, possíveis falhas terapêuticas, outros diagnósticos que não são infecciosos, né? E acabam aí trocando esse antibiótico de cefepime para tazocin, por exemplo, numa pneumonia, sem muita justificativa. E aí só vai fazer você usar no mínimo mais 7 dias de antibiótico depois dessa troca. Exatamente. É um raciocínio que a gente, como infecto, tem sempre, né? As pessoas que não são infectologistas, essa é a impressão que eu tenho, sempre pensam que o problema é a resistência bacteriana. E quando o infectologista vai avaliar o paciente, a última coisa que ele vai pensar é na resistência bacteriana. Então, a gente tem basicamente um checklistzinho na nossa cabeça. Será que realmente esse paciente tem uma pielonefrite? Não era só uma urocultura aí assintomática no paciente sem nada? Será que a gente começa a procurar outros focos, olha o catéter do paciente, vê se não tem nenhuma lesãozinha de pele, vê se não pode ser uma infecção viral, vê se não pode ser um abscesso que não está drenado, vê se não tem uma perfuração. A gente pensa em todas as outras hipóteses, realmente tá tudo com cara de infecção bacteriana, não tá indo bem, não tem nenhum sinal de complicação, então é melhor escalonar que realmente pode ser resistência. Então a gente sempre deixa isso para o final. Né? E o que a gente vê na prática clínica é sempre escalonar, e as pessoas pensam em todo o resto no final, que é o errado. Exato. E acho que isso muito, Jordan, vem do nosso sistema de ensino, né? Que a gente não aprende antibiótico direito durante a faculdade. Quando a gente vai para o internato, a gente fica nessa orelhada, né? De ceftriaxona você passa para tazocin, de tazocin você passa para cefepime, de cefepime você passa para meropenem, e aí você vai adicionar. E aí você não consegue criar um raciocínio mesmo que contemple qual que é o agente etiológico que tá tendo essa bactéria? Qual é a apresentação clínica? Quais são os mecanismos de resistência que esse agente pode ter? Quais são as outras possibilidades de cobertura? Será que eu cobri, por exemplo, uma pneumonia, eu vou escalonar para cefepime, para tazocin, mas eu cobri atípico nessa pneumonia, né? Esse paciente tem função, tem fator de risco para uma pneumonia proatípico? Então, o nosso raciocínio ele é um pouco muito mais diferente, mais cauteloso, em relação a isso do que realmente a gente vê os colegas na ponta prescrevendo antibiótico. As pessoas escalonam justamente por insegurança, né? E a insegurança acontece porque a pessoa não entende muito bem o que está fazendo. Então faça o nosso curso aí. É isso. E pra gente finalizar agora, a gente vai falar do Bambambam, né? Do Bambambam, nesse episódio, né, que a gente vai parar aqui no meropenem, que é o carbapenêmico, que é o mais utilizado, é o meropenem. A gente ainda tem o imipenem e o ertapenem. Eu nunca vi imipenem, você já viu, Jordão? Já vi imipenem, sim. Já viu? Isso aqui é muito pouco utilizado, né? A gente não tem muitos motivos, assim, a diferença entre os carbapenêmicos são muito pouco entre si. Então, assim, já vamos falar entre os carbapenêmicos. Quais são as diferenças? Então, o meropenem cobre pseudomonas, cobre um Acinetobacter sensível, lembrando que os últimos dados aqui, pelo menos das UTIs de São Paulo, mais de 90% dos Acinetobacters são resistentes ao meropenem, então isso é um grande problema para a gente. Uma outra coisa que cobre é anaeróbico, né? Então é um antibiótico que tem um espectro muito amplo, e ele é bom por conta disso. Na hora do desespero ele pode ser um pouco bom, mas pensando em pressão seletiva, risco de desenvolvimento de resistência, é um antibiótico muito ruim. Então, por isso que a gente sempre tenta poupar, quando possível, o uso de carbapenêmico, tá bom? E existe uma máxima, Jordan, que
difundida aí nos prontos-socorros, na sala de emergência, que é não sabe o que tem, dá meropenem. Aí é difícil, né? Exato. Mas justamente, mas eu gosto de introduzir isso para falar que não sabe o que tem da meropenem, justamente por conta da cobertura. Ele é bom para gram positivo, né? Desde que não seja um MRSA. Ele é bom para gram negativo, incluindo aí ISBL, incluindo ISBL, AMP-C, né? Que tem cobertura. E é bom também para anaeróbio. Então, infecções intraabdominais, pé-diabéticos complicados, infecções de sistema nervoso, como qualquer outro beta-lactâmico vai ter uma penetração muito boa em todos os sítios. Só uma exceção é justamente a piperacillina tazobactam, tá? Que tem uma penetração muito ruim, é uma molécula muito grande. Então, para infecção de sistema nervoso central, a gente não tem essa aprovação em bula para utilizar o tazocin. Essa é uma única exceção aí dos beta-lactâmicos que a gente citou até o momento em relação à infecção do sistema nervoso central. Mas o meropenem vai ser bom para praticamente tudo. Exatamente. Um gram positivo que o meropenem não cobre não é MRSA, também é o enterococo. A gente tem que lembrar que os carbapenêmicos têm uma ação muito ruim também contra o enterococo. Então, isso pode ser uma certa preocupação para a gente numa infecção abdominal complicada, por isso que às vezes a gente acaba fazendo meropenem mais vancomicina para cobrir um enterococo, mas é sempre bom lembrar que enterococo não é uma bactéria extremamente virulenta. Então não precisa sair cobrindo empiricamente enterococo sempre, tá? É mais quando a gente tem tratamento dirigido, ou então se o paciente está arrastando, não está melhorando, aí você vai pensar em escalonar. Tanto é que nos guidelines de tratamento de infecção abdominal complicada, eles colocam o ertapenem em monoterapia como uma opção terapêutica, né? Sem uma cobertura específica para o enterococo. E diferenciando entre os carbapenêmicos, o ertapenem, eles não cobrem bacilos não fermentadores, né? Então não vai cobrir a Cinetobacter e Pseudomonas, o ertapenem. A grande vantagem do erta é que ele é uma bactéria, um antibiótico que tem uma altíssima ligação proteica e a gente consegue utilizar ele uma vez ao dia. Então é muito utilizado para deshospitalizar paciente, fazer home care, fazer hospital dia, uma medicação muito boa por conta disso. Vai cobrir também as enterobactérias, principalmente aí produtoras de SBL, AMP-C e os outros gram-positivos aí que a gente já citou. E o imipenem, em relação a esses outros carbapenêmicos, ele tem uma ação um pouquinho melhor para enterococo, mas também não vai ser terapia de escolha para tratar enterococo. E ele tem uma certa desvantagem em relação aos outros carbapenêmicos, que ele é o mais neurotóxico entre os carbapenêmicos. Lembrar que carbapenêmico também tem a capacidade de diminuir o limiar convulsivo, e dentre os carbapenêmicos, o que mais faz isso é o imipenem. Então a gente tem que tomar cuidado e a gente utiliza muito pouco, talvez até, não sei porquê, mas talvez até esse seja um dos motivos. Exato, e também não adianta você ficar tendo vários representantes de medicamento dentro do hospital, né, de uma mesma classe. Geralmente acaba escolhendo um hospital, né, não tem vários ali. Exato, a não ser no caso, igual o meropenem e ertapenem, que você tem uma facilidade importante do ertapenem aí de ser uma vez ao dia. Perfeito. Né? E tem muitas outras coisas para a gente falar de antibiótico, mas eu acho que esse aqui foi mais um bate-papo, uma conversinha para explicar nosso raciocínio de que um cobre, o que cobre outro. Depois tem uma aula de PK/PD lá no começo do nosso podcast que demonstra como que a gente deve utilizar um beta-lactâmico, qual que é o melhor jeito de administração, se é uma vez ao dia, várias vezes ao dia, se é infusão prolongada ou não. Então assistam essa aula para aprender também a administrar o antibiótico, que é muito importante. Vejam também o podcast de ESBL e AMP-C, que é um episódio que a gente citou bastante essas enzimas aqui, então é importante você ter o conhecimento disso. E eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que foi um bom bate-papo aí, deu pra gente dar uma boa revisada no nosso raciocínio aí nessas principais antibióticos, e a gente pode fazer outros episódios sobre outras classes também que a gente utiliza dentro do hospital. É isso, pessoal. O episódio aqui é uma amostra do nosso curso. A gente quer trazer um conhecimento para vocês aí. Nosso lema é que a gente conta o que ninguém te conta. E o nosso podcast tem essa função de aproximar as pessoas ao conhecimento, né? A gente trazer de uma forma leve, didática, né? E mais na prática mesmo do que quando você começa a estudar antibiótico, aquele tanto de enzima, de porinas, de mecanismo de resistência, que na prática a gente vê que não vão alterar tanta conduta assim. Tá bom, valeu.
Valeu, pessoal. Até a próxima.